Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo pediria a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também os seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que és o Messias, que se chama Cristo. Vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que está falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao 3º domingo da Quaresma. Nós estamos fazendo uma caminhada espiritual até chegarmos à Semana Santa e celebrar a Páscoa de Cristo. Na primeira semana, nós ouvimos uma passagem do Evangelho. Qual era a passagem mesmo? Evangelho Qual que era o Evangelho de semana do primeiro domingo da Quaresma? Da tentação de Jesus. Vamos gravar todas essas semanas. Vocês nunca mais vão esquecer os Evangelhos da Quaresma. Na semana passada, vai rimar com a primeira semana. Primeira semana, Evangelho da tentação. Segunda semana, Evangelho da transfiguração. E hoje não rimou hoje, porque hoje é o Evangelho da Samaritana, né? Então não vai rimar. Do encontro de Jesus com a Samaritana. Sempre quando nós estamos na liturgia, já falei isso outras vezes, a primeira leitura, ela conversa com o Evangelho. Em que sentido?
A primeira leitura, o povo também está sedento de água. O povo em que Deus escolheu Moisés, e Deus escolhe pessoas limitadas, mas pessoas que estão dispostas a dar o seu sim a Deus. Moisés era gago, e Deus escolheu ele para conduzir o povo. Eu acho que o povo às vezes se perdia porque não entendia o que Moisés falava, não é? Mas mesmo assim Deus escolhe Moisés. Moisés tira o povo da escravidão do faraó e eles estão a caminho da terra prometida. Moisés é a prefiguração do próprio Cristo. Jesus nos liberta não do faraó, Jesus nos liberta do pecado, Jesus nos salva na cruz, nos liberta e agora nós estamos a caminho da terra prometida, estamos a caminho da Jerusalém celeste. Para alguns pode ser que demore bastante, para outros pode ser que chegue esta noite. Vai que nesta noite Deus vem te buscar. Tomara que seja você e não eu. Vai em paz, Senhor vos acompanhe. Mas pode ser que seja eu, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos então a caminho, nesse deserto, a caminho da terra prometida. Nós corremos o risco de agir como o povo de Israel, o povo que estava caminhando com Moisés, povo que reclamava de tudo, da falta da água, reclamava da falta de alimento. Aqui a leitura começa dizendo: o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e o nosso gado? Veja, eles tinham sido libertos, agora estavam passando por um momentinho de sofrimento, de sede, e eles já começaram a reclamar, a murmurar. Olhe para a nossa vida, olhe para a sua vida. Será que nós não estamos mais reclamando das coisas do que agradecendo? Temos muitos motivos para agradecer a Deus, desde o momento que você abriu o olho hoje. Muitas pessoas não abriram o olho, dormiram e acordaram num outro lugar. Imagine você acordar amanhã de encontro com Nossa Senhora. Nossa, estou num lugar diferente, estou aqui, tem uns anjos aqui, sabe que eu estou sonhando? Não, e tomara que seja neste lugar, você está no céu. Vai que em outro lugar ele não pode, Mas, veja, eles aqui reclamavam, murmuravam. Será que nós não reclamamos demais? Agradeceu por ter acordado hoje? Agradeceu pela água que você tomou? Pelo café que você tinha lá para se alimentar? Pelo almoço? Pela casa? Agradeceu pelas pequenas coisas? Nós agradecemos muito pouco a Deus. Então, ter um coração também de gratidão a Deus. Aí, então Moisés aqui conduzindo esse povo, depois sabemos que Moisés então, ele tira a água da pedra para saciar a sede do povo, mas era uma sede que não era saciada por esta água, porque o povo estava com sede, mas já simboliza o povo de Deus, em aquela música, Povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Então, a nossa sede, irmãos e irmãs, a nossa sede, se nós estivermos com sede, vamos tomar um pouco de água e esta sede vai ser saciada. Mas existe uma outra sede que fala o evangelho de hoje, do encontro de Jesus lá no poço de Jacó, o encontro de Jesus com esta mulher samaritana. Por ser uma samaritana, eles não poderiam nem conversar, mas Jesus veio para mostrar que ele veio para todos. Eu vim para que todos tenham vida, ele não disse para alguns. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que não existem caminhos, existe o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tem pessoas que querem pegar outros caminhos. Não, existe o caminho, e o caminho é Jesus. E é este caminho que hoje, esse Cristo que é apresentado a esta mulher. E aí Jesus ainda pede de beber a ela, Depois responde: se tu conhecestes o dom de Deus
E quem é que te pede, dá-me de beber? Tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. Porque depois, se nós pegarmos o evangelho mais longo, o evangelho que o diácono leu foi o mais breve, e já era longo. O evangelho de hoje, o mais longo, é do capítulo 4 de João, do 5 ao 42. E diz que esta mulher, essa samaritana, já tinha tido 5 maridos. Eu não tenho marido. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, dissestes bem que não tens marido, pois tivesse 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Ô mulherzinha terrível também, né? Ou um parentes, esses dias me falaram assim, que para vocês homens deveriam casar com uma mulher que torce para o Paraná Clube, porque ali a fidelidade não acerta, não vai ter problema. Torceu para o Paraná, pergunta, torce para quem? Paraná, é fiel, não é? Não desiste, igual a torcida do Paraná, não é? Então, esta mulher, mas aí o evangelho diz então que ela tinha sido 5 maridos, e o que tens agora não é. Por quê? Ela estava tentando preencher o vazio do seu coração em pessoas, em relacionamentos. O nosso coração, irmãos e irmãs, vai ser preenchido somente por Deus. Tome consciência desta verdade. Não é porque o padre está aqui e que tem que falar para vocês e que tem que fazer a homilia. Não, isto é uma realidade. Você pode ter tudo na vida. Se você não tiver Deus, você é um fracassado. Você não tem nada. Então, tomar consciência de que a minha vida, ela só vai ser preenchida pela experiência com Deus. E como é que eu mantenho a experiência com Deus? Na oração. Estamos no tempo da Quaresma, propício a isso. Na palavra de Deus, é tempo de nós voltarmos a ler a palavra. Na Eucaristia que participamos. Então, comungar Jesus, e esta comunhão, comungar Jesus, ter a certeza, eu não estou comungando um pãozinho abençoado, eu estou comungando a presença real de Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade, isto é a igreja que nos garante. Os milagres eucarísticos estão aí para dizer também sobre isso. Quantos milagres eucarísticos nós já temos na igreja? Da hóstia que se transformou num pedaço de carne, como o milagre de Lanciano, ou milagre de Lanciano, na Itália, para dizer, esta presença viva é o que nos conduz. É desta água que Jesus quer oferecer, que era a sua própria pessoa. A experiência com Cristo, nós não podemos nos acomodar na nossa experiência com Deus. E por fim, a segunda leitura, que é belíssima. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça. Nós, irmãos e irmãs, só tivemos oportunidade de voltar a nos relacionar com o Pai, nos relacionarmos com Deus, a partir da vinda do Messias, do Verbo encarnado. Nós não conhecemos o rosto do Pai, é Jesus que vem revelar o rosto misericordioso do Pai. Nós não conhecemos o amor de Deus, ou melhor, nós não conhecemos a Deus, Pai, mas conhecemos o Filho que vem revelar este amor, de um Deus que é amor, que é misericórdia, como no Evangelho, se fosse o Evangelho do dia, hoje é o Evangelho do filho pródigo, desse filho que saiu, gastou tudo o que tinha, tomou consciência de que este não é o caminho, então você pai, você mãe, seja firme com os seus filhos, no bom sentido. Não sou tão fã de Freud, nem vai ser a abordagem que eu vou escolher quando terminar a psicologia, mas Freud tinha umas coisas interessantes. Uma das coisas que ele sempre falava, para que uma criança cresça saudável, ela precisa ter 2 coisas, amor e limite. Limite e amor. Não só amor
pode tudo, faz tudo, o tempo todo com o celular na mão, não quer comer na hora que tem que comer, abre a geladeira, pega o que quer. Eu tenho exemplos dentro da minha família de que isso não funciona. Depois que cresce, daí eles não aprendem a lidar com a liberdade. É melhor que o seu filho chore agora, enquanto criança, adolescente, pelo não que você vai dar, porque você vai estar preservando ele lá na frente de buscar coisas erradas. Eu não estou falando para você brigar, estou falando para você ser firme, para você exercer o seu papel de pai e o seu papel de mãe. Porque nós estamos no mundo também, e que pode tudo, mas depois tem as consequências. Então, também trazer para a nossa vida, né? Será que nós estamos abrindo o nosso coração para a experiência de Deus e estamos exercendo o nosso papel, a nossa vocação no mundo? Você tem exercido bem o seu chamado no mundo? O seu papel de pai, o seu papel de mãe, lá no seu trabalho, na sua profissão, tem sido um bom profissional? A experiência de Deus só tem sentido se eu levo essa experiência por onde eu ando, se eu levo essa experiência por onde eu atuo. E depois termina o salmo, o refrão do salmo: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. A leitura não está falando amanhã, a leitura não está falando daqui a pouco, mas a leitura está dizendo, o salmo está dizendo, Salmo 94, o refrão do salmo: hoje não fecheis o vosso coração, hoje ouvi a voz do Senhor. Que essa liturgia de hoje, irmãos e irmãs, que essas leituras que ouvimos, o Evangelho, esse Salmo, nos leve a uma reflexão de vida, e que a gente possa entender: a minha vida só vai ser saciada com Deus. A minha sede, a sede humana, se eu tomar um pouquinho de água agora, vou saciar a minha sede, mas a sede de Deus é só na presença dEle. Que esta quaresma também nos leve para mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.